Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos agora ver o estudo dos sinais da função do primeiro grau, que consiste em saber para que valores de x nós vamos ter uma função positiva, ou uma função negativa, ou uma função nula. Ou seja, nós vamos procurar encontrar, então, quais os valores de x nós vamos ter um y maior do que zero, um y igual a zero, ou um y menor do que zero. Nós vamos pegar aqui agora, vamos colocar um exemplo para a gente visualizar melhor aqui. Nosso primeiro exemplo, nós vamos pegar a função f de x igual a 2x menos 8, ok? Para que possamos fazer o estudo de sinal dessa função, a primeira coisa que nós vamos encontrar é a raiz dessa função. Encontrar a raiz da função consiste em fazer o nosso y ser igual a zero, ou seja, pegar a função e igualar a zero. Então, nós temos 2x igual a 8, x igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Achando a raiz da função, nós vamos esboçar o gráfico dessa função, ok? Então, nós temos aqui x, y e aqui o nosso ponto zero. Nós vamos ter a seguinte situação. É uma função crescente, porque o a é positivo, que corta x em 4, que é a nossa raiz, e corta y em menos 8, que é o nosso coeficiente linear. Ou seja, nós temos basicamente isso aqui, ó. Vai cortar o x aqui na raiz, que é 4. Vai cortar o y aqui em menos 8. Isso aqui, né, para o estudo sinal, nem interfere. A gente só está aproveitando para rever aqui o esboço do gráfico. Então, se a gente quisesse traçar o gráfico da nossa função, tá aí. Aí, agora, a gente vai analisar o seguinte. Nossa raiz é 4. Então, nós vamos analisar para x maior do que 4, o que acontece com o nosso y. Para x igual a 4, o que acontece com o nosso y? E para x menor do que 4, o que acontece com o nosso y? Então, nós temos aqui, olha, x maior do que 4. Maior que 4 são todos esses valores aqui, olha, à direita de 4. Ou seja, à direita de 4, a minha função, ela é toda positiva, olha, ela não está acima do eixo x. Acima do eixo x aqui, eu só tenho o y o quê? Maior do que zero. Para x igual a 4, o meu y vale quanto? Zero. Aqui na raiz fica fácil a gente visualizar, né? Porque a raiz não é onde a gente faz o y ser igual a zero? Ou seja, na raiz o y sempre vai ser zero. Para x menor do que 4, menor que 4 são todos esses valores aqui, ó, à esquerda de 4. Ou seja, a esquerda de 4 aqui, olha, o nosso y é sempre o quê? Ele está sempre abaixo do eixo x, ele é sempre negativo, ou seja, menor do que zero. Então, quando nós fazemos esse estudo aqui, olha, nós estamos estudando o sinal dessa função, ok? Verificando para quais valores de x o nosso y é maior, igual ou menor do que zero. Vamos ver agora um outro exemplo aqui, olha. Vamos pegar agora exemplo 2. Menos f de x, vamos considerar que f de x igual a menos 4x mais 12. Menos 4x mais 12, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é achar a raiz. Então, nós temos que menos 4x mais 12 é igual a 0. Menos 4x é igual a menos 12. Multiplicando essa equação por menos 1, nós vamos ter 4x igual a 12. X igual a 12 dividido por 4. X igual a 3. Esboçando o nosso gráfico agora, olha, nós temos y, x e aqui a nossa origem. Nós vamos ter aqui, olha,
É uma função decrescente, porque o nosso coeficiente angular é negativo, é menor do que zero, que corta y lá em 12, que é no coeficiente linear, e corta x em 3, que é a nossa raiz. Então, nós temos mais ou menos isso aqui, olha. Cortando x em 3 e cortando o nosso y lá em 12, ok? Então, olha só, nós vamos analisar agora para x maior do que 3, o que acontece com a nossa função. Para x igual a 3, o que acontece com a nossa função. E para x menor do que 3, o que acontece com a nossa função. Lembrando que função e f de y aqui, olha, tô falando a mesma coisa. Então, vamos ver aqui. Para x maior que 3, x maior que 3 são todos os valores, olha, à direita de 3. À direita de 3, o nosso y é o quê? Negativo, ó, ele está todo abaixo do eixo x. Então, o y aqui é menor que zero. X igual a 3 é a raiz. Na raiz, a gente sabe que nosso y é zero. E para x menor do que 3? Menor que 3 são valores à esquerda de 3, ó. Antes do 3. Antes do 3 aqui, o nosso y é todo o quê? A nossa função aqui é todo o quê? Maior do que zero, né? Ela é toda positiva, ó. Então, nós vamos ter y maior do que zero. Tá aí o nosso estudo do sinal. Ou seja, estudar o sinal da função é basicamente isso. Eu vou visualizar, né, o gráfico dessa função, achar a raiz para poder analisar o que está acontecendo antes, na raiz e depois da raiz, ok? Sempre lembrando que eu estou analisando x para ver o que está acontecendo com y, porque y nada mais é, né, que a nossa função. Igual aqui, olha. Aqui nós temos y que é igual a f de x, ou seja, a gente está analisando a raiz para ver o que acontece com a função, ok? É importante, gente, o estudo do sinal, porque muitas das definições que nós vamos tratar daqui para frente, é importante a gente analisar o comportamento das curvas que a gente vai estar reconhecendo a partir das outras funções, ok? Então, continue assistindo os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal para receber as atualizações e até a próxima aula.